Quando paramos para analisar qualquer lenda urbana, sobretudo as que perduraram por séculos a fio, vamos invariavelmente acabar tropeçando em um emaranhado de verdades, das mais banais às mais surpreendentes, que assim como todas as substâncias de um bom vinho, vão se combinando e se emaranhando ao longo do tempo, de forma cada vez mais fantástica e improvável. Hoje, eu convido vocês a explorar alguns dos fatos verídicos e depois juntá-los, para então chegar a uma das figuras mais fascinantes do terror mundial, o Conde Drácula, ou Vlad, o Empalador. Conhecido como Vlad, o Empalador, Vlad III foi um príncipe romeno nascido em novembro ou dezembro de 1431, na Transilvânia. Membro da Casa Draculeste, ele se tornou famoso pelas punições brutais que ele aplicava aos seus inimigos e a qualquer um que considerasse uma ameaça ou aborrecimento. Seu pai, Vlad II, ganhou o controle da Valáquia durante um período de agitação política em que a Hungria e o Império Otomano disputavam pelo poder na região. Pensemos agora em um lugar chamado Valáquia, mais precisamente a Valáquia do século XV. Encontremos-nos numa região da atual Romênia, um tanto bucólica, mas também um tanto complicada. Esta região está aos pés da segunda maior cadeia de montanha da Europa, os Cárpatos. É um humilde e pequeno reino, rodeado de 3 grandes impérios: o húngaro a oeste, praticamente abraçando a região inteira, o Sacro Império Romano a noroeste e o otomano ao sul. E se tem uma coisa que os grandes impérios gostam, como é de conhecimento geral, é de guerra. Durante a sua infância, Vlad III e seus 2 irmãos, Mircea, o mais velho, e Radu, o mais novo, foram criados para serem guerreiros, em um ambiente de constante conflito. Aos 11 anos, Vlad viajou com seu irmão de 7 anos e seu pai para negociar um acordo com os otomanos para apoio militar. No entanto, eles foram imediatamente detidos e presos quando chegaram à corte turca. Seu pai concordou em deixar seus 2 filhos como prisioneiro político por tempo indeterminado para garantir a sua lealdade. Vlad III e Radu foram mantidos em cativeiro por 5 anos, durante os quais Radu se adaptou à nova cultura otomana, mas Vlad se rebelou contra o seu confinamento, recebendo punições repetidas por meio de espancamento dos guardas. Ah, e vocês sabiam que os Cárpatos têm a maior população europeia de ursos pardos, lobos e linces? Resumindo, um paraíso campestre rodeado de guerreiros e por uma cadeia de montanhas cheia de feras. Adorável, não é? Comenta aí embaixo se você sabia desse detalhe. Façamos uma pequena pausa para uma informação importante que fará sentido no decorrer do vídeo. Existe uma doença genética um tanto comum por esses cantos da Europa, chamada porfíria. Simplificando bem o assunto, ela é uma deficiência de uma proteína que faz parte da hemoglobina. Substância essa que dá cor vermelha ao sangue e que transporta o oxigênio. Essa deficiência causa uma anemia grave, o que leva a pele a ficar extremamente pálida, como a de um outro vivo. Além disso, a proteína defeituosa é extremamente corrosiva quando em contato com a luz do sol, o que causa lesões de pele, atrofia das gengivas, levando os dentes a parecerem maiores e mais alongados, como os de um cachorro ou de um morcego. Para piorar a situação, a ação dessa substância no fígado atrapalha o metabolismo de algumas substâncias presentes no alho, tornando esse alimento literalmente fatal para os portadores da doença. Nesta época, tudo que não tinha uma cura bem definida era adequadamente tratada com sangrias. E como todo bom camponês sabe, após uma sangria é de bom grado beber um pouco de sangue morno de algum animal recém-abatido, para não perder a vitalidade. Curiosamente, por ser uma doença genética, ela se perpetua mais em comunidades onde existem casamentos consanguíneos. Para quem não está habituado com o termo, nada mais é do que um casamento entre parentes. Algo bem comum em lugares onde viajar para encontrar novos parceiros não soa tão interessante. Tendo em vista, por exemplo, alguns soldados sedentos por sangue, uma montanha quase intransponível, uns ursos ou lobos. Apesar de seu pai ter feito um acordo com os otomanos, mais batalhas ocorreram e o palácio da família na Valáquia foi atacado, resultando na morte da sua mãe, pai
e irmão mais velho. Após ser libertado pelo sultão turco, Vlad III recebeu um convite para se juntar à cavalaria otomana. No entanto, ele acabou fugindo da Turquia e decidiu vingar a morte de sua família, reivindicando o trono na Valáquia. Depois de uma série de reinados tumultuosos, liderados por 11 governantes diferentes, entre 1418 a 1476, incluindo Vlad III em 3 ocasiões distintas, a Valáquia se encontrava em um estado de caos e fragmentação. Foi nesse contexto de instabilidade política e conflito constante entre as facções locais que Vlad buscou consolidar o seu poder por meio de medidas drásticas e um terror absoluto. Voltando à Valáquia, Vlad III, um rapaz um tanto quanto pálido, franzino e de hábitos estranhos, convidou seus adversários para um jantar amistoso. E chegando lá, os empalou enquanto seus filhos assistiam. Peraí, e depois disso tudo, você ainda não curtiu e se inscreveu no canal? Continuando, ele assumiu o trono em meio a uma guerra praticamente perdida. Suas táticas de terror, sobretudo por meio de empalamento, método extremamente cruel e prolongado de execução. Uma vez no poder, Vlad iniciou uma implacável vingança contra seus inimigos, estabelecendo uma reputação como o empalador, ao criar um legado de assassinatos brutais de homens, mulheres e crianças. O empalamento, sua tática preferida, era uma forma terrível de tortura e morte, na qual a vítima era perfurada por poste de madeira ou de metal, que saía pelo pescoço, ombro ou boca, prolongando sua agonia. Vlad matou seus inimigos em massa, empalando as vítimas em uma floresta de estacas ao redor do seu castelo, como uma mensagem clara para o seu povo. Desobedecer às ordens do príncipe significa enfrentar um destino cruel e doloroso. Muitos especulam que o abuso físico e mental sofrido por Vlad durante seus anos como prisioneiro político dos turcos contribuiu para a transformação de um príncipe em um líder sanguinário e implacável. Independentemente das causas de suas ações brutais, a reputação do Vlad, o empalador, sobreviveu ao tempo e à sua própria morte. Vlad foi de fato uma personalidade ambígua, considerado até hoje um herói da cristandade na Romênia. Paradoxalmente, a palavra Dracul, em romeno moderno, quer dizer demônio, ao mesmo tempo que seu heroísmo e devoção foram perpetuados pelo folclore e pela tradição oral romena, como um príncipe empalador que bebia o sangue dos seus inimigos. Sabe aquele detalhe importante que foi acrescentado? Talvez agora tudo comece a se encaixar. Acredita-se, entre os historiadores, tanto pelos seus retratos quanto pelos relatos dos seus comportamentos, que Drácula tinha sido portador da porfíria. Portanto, juntemos as peças. Um nobre romeno, que quando jovem habitou a Transilvânia, embora não tenha passado a maior parte da sua vida lá, que tinha aparência pálida, quase que de um morto-vivo, os dentes alongados, tais quais aos dentes de um morcego, que teria horror à luz do sol, e regularmente tinha que beber sangue, através de sessões de sangria, que poderia ser morto com um punhado de alho, que tratava os inimigos com extrema crueldade. Agora podemos modernizar seu nome para Drácula. Então, em 1897, o escritor irlandês Bram Stoker aproveitou-se dessa fascinante lenda do folclore centro-europeu para criar o vampiro mais famoso da história. Um personagem sedutor, cruel e terrível, mais baseado na realidade do que qualquer um ousaria imaginar, eternizando assim o príncipe que, provavelmente, é a figura mais mal compreendida que a humanidade já ousou conceber. Mas como nem tudo são flores, acho que já deu para perceber, não é? Vlad enfrentou diversas manobras políticas, conspirações, guerras e tentativas de invasão durante seu reinado. Até que em 1476, após uma fuga desesperada para a Transilvânia, caiu em batalha contra os turcos. Após uma traição de alguns dos seus nobres, arquitetada por Maomé II, Vlad foi esquartejado e sua cabeça ficou exibida numa estaca em Constantinopla durante anos. Comenta aí embaixo se você sabia da real história do Conde Drácula ou do Vlad, o Empalador. E se curtiu, se inscreva para ficar por dentro de novas aventuras.
E não deixe de deixar embaixo nos comentários sugestões para próximos vídeos.